60%. Este é o número de pessoas infelizes com o trabalho, segundo algumas pesquisas mais recentes. Eu acho que a polêmica do momento aqui, nem acho que é do momento, né, gente? Mas assim, recentemente voltou-se a discutir a questão dos modelos de trabalho, né? Qual que é melhor? Minha intenção aqui hoje não é sugerir nenhum tipo de correlação com essa porcentagem de pessoas infelizes, muito menos qualquer tipo de causalidade, mas eu quero falar desse tema e dar minha opinião e compartilhar um pouco da minha própria experiência. Eu acredito que o modelo de trabalho, ou qualquer modelo de trabalho, seja ele híbrido, presencial ou remoto, todos eles têm prós e contras. E o modelo que é bom para mim não necessariamente é bom para outras pessoas. Mas vamos focar aqui em dois tipos, principalmente o modelo remoto e o híbrido. E o que me incomoda, na verdade, nessa discussão, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, não é o debate em si, que eu acho que isso é super saudável, é importante, mas a narrativa que está sendo utilizada. Porque, vamos ser sinceros, né? Quando a gente avalia, né, essas discussões a fundo, o problema quase nunca é o modelo. Então, diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de abordagem, todas elas vão ter prós e contras. Nós sabemos disso, mas normalmente o problema vai ser ou vai ter outra causa, e pode ser a liderança, o próprio modelo operacional da empresa, processos, burocracia, falta de alinhamento, falta de propósito, falta de estratégia. Então, gente, a lista aqui é muito longa. Então é muito fácil a gente usar uma narrativa de culpar qualquer que seja o modelo, e tem muita empresa tentando resolver problemas de gestão e confiança, por exemplo, com planilha de ponto, né? Ou políticas de estar lá alguns dias fixo no escritório. E aí o discurso acaba voltando-se para a cultura. Mas a cultura, gente, não se constrói com crachá, não se constrói com bater ponto. Se o time, por exemplo, não confia na liderança, ou as pessoas não confiam nas suas lideranças, você pode colocar todo mundo numa mesma sala que o resultado vai continuar o mesmo. Eu acho que um dos pontos principais aqui é o seguinte: o remoto, né, ou o trabalho remoto, ele não vai destruir a cultura. Ele só vai revelar, né, o que provavelmente já estava frágil. Então a gente pode entender como falta de alinhamento, falta de propósito, falta de comunicação clara, falta de confiança nas pessoas. Eu já liderei times híbridos e times remotos com pessoas de vários países. E o que mais diferencia esses times, né, os times que performam bem, não é a localização, é o nível de clareza, é o nível de autonomia, é o nível de confiança que a liderança passa. Então, quando isso existe, o time entrega. Os resultados aparecem, independente do horário, independente do local. Melhor que bater ponto, eu acho, é bater metas, né? Entregar resultados, entregar coisas de valor. Então, talvez a pergunta que estão usando sobre pano de fundo não é se o modelo é melhor ou qual modelo é mais útil. Eu acho que a pergunta é: será que o nosso modelo de liderança está pronto para qualquer formato de trabalho? No vídeo de hoje, eu vou contar um pouco da minha experiência liderando times 100% remotos e o que trouxe, né? O que fez eu ter sucesso na gestão desse tipo de time. Claro, a minha experiência aqui serve para mim, né? Obviamente ela pode ser útil como referência, mas existem diferentes contextos que a gente precisa considerar e não há certo ou errado. Mas vamos lá, eu fiz uma busca rápida para trazer para vocês aqui um pouco de história, né? E de onde que surgiu essa ideia de trabalho remoto? Então, o trabalho remoto, como a gente sabe, né, essa abordagem, esse conceito não surgiu na pandemia, mas claro, se popularizou com a pandemia, porque todo mundo foi forçado a trabalhar e ficar distante e trabalhar de casa. O que permitiu o trabalho remoto durante a pandemia foi um conjunto de tecnologias que já existiam, que em certa medida estavam disponíveis para algumas organizações. Alguns líderes executivos aqui, claro, não vou generalizar, mas existem aquelas pessoas que são obcecadas com o número de dias presentes no escritório, né? Mas vamos lá, tem um artigo que saiu alguns meses atrás, na revista MIT Sloan Management Review, e esse artigo ele é bem contundente. Ele fala o seguinte: olha, o problema, gente, não é o modelo híbrido ou modelo remoto de trabalho. O problema é a liderança. E aí existem estudos, né, que mostram que as empresas, né, que mais têm desenvolvimento ou mais têm resultados, eles estão hoje em ambientes híbridos. Eu acho que aqui a gente precisa também fazer um parênteses de que, de novo, hoje existem mais empresas, tem, né, esse modelo de trabalho, então as pesquisas, dependendo como elas foram feitas, ela pode ter aí uma tendência a olhar mais empresas com esse modelo e associar isso a resultados. Então, pré-pandemia, esse modelo não era tão disseminado, né, o modelo
100% remoto ou híbrido. Ainda assim, existiam algumas empresas que faziam ou davam, né, um dia da semana para as pessoas trabalharem de casa ou alguns dias e tinham certa flexibilidade, mas isso não era tão comum como é hoje. O fato é que as empresas que têm os modelos, né, ou esses modelos que estão funcionando, elas estão focando em resultado, elas estão focando mais no resultado do que na presença. Elas dão autonomia, elas dão clareza e elas evitam microgestão. Essas empresas também precisam redesenhar um ambiente de trabalho, né? Ou seja, um ambiente que, quando as pessoas estão no escritório, elas têm possibilidades de criar essas conexões. Enquanto alguns líderes ainda tratam, né, o híbrido ou remoto como um problema ou como a fonte dos problemas, né? Aqueles líderes mais avançados, eles já entenderam que se trata de competência, eles já entenderam que os problemas têm outras fontes. Por exemplo, como alinhar propósito, por exemplo, como criar confiança, por exemplo, como a gente garantir que as pessoas estão engajadas e executando o trabalho mesmo à distância. Antes da gente perguntar aqui quantos dias no escritório faz mais sentido, né? Ou seja, qual será o impacto das pessoas estarem presentes no resultado, eu acho que a gente deveria se perguntar, por exemplo, quais os obstáculos que a organização ou o líder está criando para que seu time não desenvolva um bom trabalho. Eu acho que é interessante as empresas que estão fazendo esse movimento, será que se elas perguntassem para os seus funcionários e os seus colaboradores o que modelos eles gostariam, eu acho que você encontraria respostas bem diversificadas. Eu tinha membros que trabalhavam para o meu time mais recentemente em um projeto. Esses membros, né, essas pessoas estavam na Europa, na Índia, no Canadá, nos Estados Unidos e até no Brasil. E eu confesso que, assim, é muito mais fácil gerenciar um time, gente, quando tá todo mundo próximo. Isso aí é inquestionável. Mas isso não quer dizer que um time 100% remoto não traga resultado. Então, são duas coisas diferentes. Então, o fuso horário, por exemplo, no meu caso, era um grande desafio, mas a gente conseguia marcar encontros e reuniões em horários que não tinham ou que não eram tão ruins para a maioria das pessoas. Então, em algum momento, um ou outro tinha que abrir mão, mas isso não era frequente, isso não era corriqueiro. Algumas pessoas tinham um horário de trabalho adaptado, às vezes essas pessoas, né, dependendo de onde elas estavam no globo, elas usavam as suas manhãs para tarefas pessoais, tarefas do seu dia a dia, e aí começava a trabalhar após o almoço e avançava um pouquinho na noite. E isso era tudo combinado, isso era tudo alinhado. Claro que isso depende muito das leis trabalhistas de cada país. Quando isso era combinado, alinhado, gente, o resultado fluía, o resultado aparecia. Então existia muita empatia, principalmente quando algo saía da rotina, principalmente quando a gente tinha alguma reunião urgente que a gente precisaria quebrar um pouco desse acordo coletivo que a gente havia feito em relação ao nosso modelo operacional de trabalho. Mas uma coisa era muito clara: liderar em um mundo híbrido ou 100% remoto, gente, como era o meu caso, não é sobre escolher, por exemplo, dias de estar no escritório ou dias de trabalho presencial. E é até interessante porque eu tinha a oportunidade, claro, de viajar e me encontrar com os membros do meu time, até que frequentemente, onde a gente realmente criava as relações. E o modelo híbrido, eu acho que é importante também ressaltar aqui, ele não é a causa ou problema para a cultura. Então a gente tende a culpar a cultura para quase tudo, né? Porque é muito simples, cultura é um aspecto, algo extremamente difícil de explicar e de entender, mas eu acho que a gente botar a culpa na cultura ou em outros aspectos como produtividade e inovação, tira da nossa responsabilidade como líder entender realmente como trabalhar ou como desenvolver um modelo operacional que seja efetivo, né, para aquele contexto, para aquele ambiente de negócio. A verdade é muito simples, né? O híbrido, ele exige que os líderes saibam, principalmente, confiar, comunicar de forma transparente e realmente, gente, focar naquilo que importa, focar naquilo que é o resultado do trabalho, mesmo sem você precisar ter aquele aspecto de ver para crer. Então, hoje, é preciso entender que a gente precisa confiar, precisa ter confiança nas pessoas, confiança no trabalho das pessoas. Alguns fatores que fizeram com que eu tivesse sucesso liderando equipes remotas é o que eu vou deixar aqui como dica para poder ajudar outros líderes e outras organizações que estão passando por esse momento de discussão, de debate, de revisão dos seus modelos operacionais. O primeiro deles, eu chamo a atenção que é algo que, independente do modelo, sempre é bom fazer muito bem feito. Alinhamento de objetivos, clareza naquilo que se espera das pessoas e propósito. Bom, alinhamento dos objetivos, clareza e propósito são pilares invisíveis, né, gente, de qualquer equipe que realmente tenha resultados de alta performance. Quando cada pessoa entende por que o trabalho importa e como esse trabalho precisa ser executado e como o sucesso será medido, o ruído desaparece. E
E a energia aí acaba se convergindo e se convertendo em resultado, ou seja, a energia que se cria entre essas pessoas, independente delas estarem presentes ou não. Então, os líderes que são mais eficazes, eles não apenas comunicam metas, objetivos, mas elas também traduzem propósito em direção clara, conectando cada tarefa a um impacto maior. E esse trabalho deve ser constante. Em ambientes distribuídos, principalmente, essa clareza é o que substitui essa presença física. É ela que alinha decisões, porque você não está a todo momento ali conversando com as pessoas. E também ajuda a manter o time sincronizado, ou seja, mesmo quando cada um está num lugar distante ou diferente do mapa, essa clareza nos objetivos ajuda muito. O segundo ponto aqui que eu quero trazer se chama confiança mútua. Confiar nas pessoas e, claro, trabalhar para que as pessoas confiem em você. Dar o exemplo, né, no seu comportamento, na sua fala. E confiança mútua aqui é difícil de se construir. Ela é a base silenciosa que sustenta uma equipe distribuída, na minha opinião. Quando as pessoas sentem que você confia nelas, elas retribuem isso com responsabilidade, com transparência e com os resultados. E quando a liderança demonstra vulnerabilidade, e aqui é um aspecto muito importante do líder, o líder não sabe tudo, o líder não está certo a todo momento, longe disso. Então, admitindo erros, pedindo ajuda, trabalhando com as pessoas, ouvindo de verdade o que elas sentem, cria-se um ciclo virtuoso e a confiança ali, ela acaba contribuindo para a autonomia e a autonomia contribui para os resultados. Então, liderar com confiança, gente, não é abrir mão do controle. Ela é, na verdade, transferir o poder, né, para as outras pessoas também. O terceiro ponto, autonomia com responsabilidade. E aqui existem diversos estudos também indicando, né, quanto maior alinhamento com autonomia e quais os prós e contras disso, mas esse é um campo complexo. Autonomia com responsabilidade aqui para mim, ele também ajuda a equilibrar disciplina e caos. Em equipes híbridas ou equipes remotas que não têm direção, que não têm autonomia e não têm responsabilidade, isso vai virar o caos. Então, a direção sem autonomia vira também engessamento. A liderança madura entende que delegar não é abdicar, é empoderar com clareza. Dar autonomia significa permitir que as pessoas decidam o como executar uma tarefa, mantendo aquele compromisso com o porquê do impacto final do resultado da sua tarefa ou do seu projeto. Quando existe responsabilidade compartilhada, cada colaborador vai se sentir como dono, vai atuar como dono, não simplesmente como um executor. E é isso que diferencia times que apenas cumprem tarefas daqueles times que realmente entregam valor, porque eles sabem o que fazer, o porquê fazer e tem espaço para fazer da melhor forma possível. O quarto item e dica que eu gostaria de compartilhar aqui se chama respeito e empatia. Respeito e empatia, gente, para mim também fazem parte do alicerce humano, né, que sustenta o trabalho híbrido, o trabalho remoto. E em um ambiente distribuído, de novo, a linha que separa a vida pessoal e profissional, ela é muito tênue. Respeitar o tempo das pessoas, o ritmo das pessoas, é uma outra forma de liderança de alto nível, de liderança de alto desempenho. Vou dar um exemplo. Mandar mensagens fora do horário, ou ligar aí no meio da noite, ou enviar e-mails nos finais de semana. Por mais que você faça isso de modo inocente, ou talvez não pensou muito bem antes de fazer isso, mas vamos supor que os seus colaboradores, a sua equipe, vai lá e acaba vendo esse e-mail e vai acabar criando essa sensação de se sentir obrigado ou obrigada a responder. Então, acho que as pessoas precisam dar um exemplo. E saiba que se você não espera uma resposta para o e-mail enviado no sábado, mas mesmo assim você enviou esse e-mail, existe uma função, né, que a maioria dos programas de e-mail já possuem para você poder programar o envio dessa mensagem. Então, é um passinho a mais que você pode fazer que vai evitar essa sensação de urgência, essa sensação das pessoas terem que checar e-mail ou involuntariamente checar e-mail e depois ficar com aquela sensação de que deveriam responder ou não. Os líderes que compreendem o valor do equilíbrio, do respeito, da empatia, constroem confiança, conseguem alinhar melhor os objetivos e conseguem construir responsabilidade com autonomia. Eles preservam aí a energia e mantêm as equipes trabalhando de forma mais sustentável. Então, empatia nesse contexto é criar essa inteligência relacional, é entender que alta performance não nasce da pressão constante, mas de ambientes que respeitam o ser humano antes do cargo, antes de mais nada, ou antes daquela tarefa, ou antes daquele projeto. Então, algumas práticas que eu adotava com o meu time que ajudava a colocar limites. Eu bloqueava, por exemplo, o meu
meu horário de almoço e eu dizia, né, e pedia para todo mundo fazer o mesmo. Bloqueie o seu horário de almoço, porque se você não fizer isso, as pessoas de outras localidades podem acabar enfiando reuniões aí em diferentes horários e aí você não vai ter mais horário para almoço, para fazer aquela pausa, para descansar. E quando você está trabalhando presencialmente, ninguém marca uma reunião no seu horário de almoço. Às vezes acontece, mas você vai lá sair para almoçar com as pessoas, etc. Então, você pode manter isso também no ambiente remoto. Uma outra prática que a gente adotou, que era muito importante, era escolher um dia da semana para não ter nenhum tipo de reunião, inclusive com outras áreas. A gente escolheu a sexta-feira, que naturalmente já era um dia calmo, e nem entre os membros do time a gente buscava ou planejava ou marcava reuniões. E a gente forçava isso para as pessoas terem um tempo dedicado para elas, ter um tempo de silêncio. Eu não sei de vocês, mas eu preciso daquele tempo para poder se concentrar numa tarefa, para poder executar uma tarefa que exige um pensamento mais crítico ou estudar, ler alguma coisa, e eu não consigo me concentrar em ambientes barulhentos, cheio de gente falando ao mesmo tempo, você sentado do lado de um monte de gente. Então, para algumas tarefas que são mais complexas, eu diria que a maioria das pessoas vai preferir um ambiente quieto, vai preferir um ambiente mais isolado. Mas claro, isso depende muito das pessoas, isso depende muito de cada um. Agora eu quero caminhar aqui já para o final do vídeo e dizer o seguinte: primeiro, que o modelo de trabalho, seja ele presencial, remoto ou híbrido, não é o problema, gente. Não vamos justificar problemas que estão lá na liderança, na estrutura organizacional ou com qualquer outra coisa que pode estar relacionado com a cultura, com processos, colocando isso na conta do modelo de trabalho. Não tem nada relacionado com problemas de produtividade ou inovação. Existem várias pesquisas mostrando justamente o contrário, comprovando que isso não é a principal causa ou os problemas gerados por qualquer tipo de modelo de trabalho. Então, o trabalho híbrido ou trabalho remoto, nesse caso, que é o que eu estou usando o meu exemplo, ele vai, claro, revelar problemas mais estruturais. Então, se esses problemas estruturais já existiam em menor ou maior medida, o que vai acontecer e o que aconteceu depois que a gente passou pela pandemia foi que esses problemas se tornaram mais graves, ou seja, esses problemas se tornaram realmente visíveis nas organizações. Então, o que eu deixo como aqui dicas é que controle não é a solução. As pessoas realmente precisam de orientação, precisam de ajuda, precisam entender o porquê do que fazem e como o sucesso ou os resultados serão medidos. A confiança, um dos aspectos que eu estou citando aqui, que para mim é um dos desafios, essa confiança mútua, ela contribui para resultado, gente. Equipes maduras, com liderança madura, elas operam na base da confiança recíproca. Então não dá para a gente ficar vigiando, né, todo mundo. Confiar é um ato de liderança, é um ato e é um aspecto extremamente importante do sucesso das equipes e das organizações. Autonomia com responsabilidade move o time. Liberdade sem direção vai gerar ruído. Direção sem liberdade vai matar a inovação ou vai evitar que as pessoas tragam novas ideias. E para mim, como tudo na vida, não existe certo ou errado, é uma questão de equilíbrio. Como última mensagem, para mim, liderar times remotos ou híbridos é para poucos. Para quem realmente entende de pessoas, não somente de processos, e eu diria que muitos líderes preferem o conforto do presencial porque, claro, é mais fácil e vai mascarar aí algumas fragilidades ou desafios e problemas que um ambiente digital, um ambiente remoto ou híbrido vai acabar escancarando. No escritório, é muito fácil a gente confundir presença com engajamento, controle com liderança, reuniões com alinhamento, e esses são temas que dariam aí outros tantos vídeos que a gente pode gravar aí no futuro. Mas o retorno para o ambiente físico não vai curar problemas que são estruturais. E não adianta a gente botar a culpa na cultura, botar a culpa na inovação ou botar a culpa na produtividade. Esses problemas, eles não se resolvem simplesmente em batendo ponto, mas com consciência da liderança. Então você que é líder, e eu já fui líder, já liderei equipes, já liderei projetos, pense sobre isso. Talvez o desafio aqui não é sobre o modelo híbrido ou o modelo remoto. Como eu disse, existem prós e contras para os três modelos ou outros modelos que você pode desenvolver para sua organização. Mas esteja disponível aqui para evoluir e para pensar junto com as pessoas aquilo ou aquele modelo que é mais viável e tente individualizar ao máximo, porque isso é um aspecto muito importante. É difícil a gente criar um modelo que todo mundo vai ficar feliz, que todo mundo vai aceitar. Então, para mim, a flexibilização e a individualização, na medida do possível, é o melhor caminho. Um grande abraço aí para todos, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.